Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar da Neo Energia, tá? Para quem não conhece, é uma empresa que trabalha com infraestrutura elétrica, né? E aí, infraestrutura elétrica integrada no setor, aí eu estou falando de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, tá? É uma manutenção de tese, então é um vídeo mais tranquilo. Claramente, como sempre, eu tenho aqui os outros vídeos feitos anteriormente na descrição do vídeo, aqui embaixo, se você olhar, vai estar lá os links certinhos. E eu aconselho veementemente, especialmente para quem não conhece ainda o case, assistir pelo menos o vídeo do IPO, que é onde eu explico mais a fundo a operação da empresa, tá? Então, assim, como eu disse, é uma continuidade de tese, a gente vê ali a empresa expandindo as operações, o que é super positivo, especialmente da forma que ela faz, né? Tem ali o auxílio da controladora, que é a Iberdrola, que tem aí um domínio técnico da operação muito forte, e além disso, essa expansão vem acompanhada de uma melhoria operacional contínua, que é o que a gente vê novamente nesse terceiro trimestre de 2019, tá? Como a empresa trabalha aí com ciclo de investimento longo, né, os investimentos são feitos e aí demora para começar a responder, porque são investimentos suntuosos, são investimentos grandes, de grande porte e que demoram aí para começar a reagir, a gente vê que os resultados, grande parte dos resultados desses investimentos que estão sendo feitos agora vão dar resultado de fato, vão afetar mais fortemente a receita, geração de caixa e por aí vai, daqui a um tempo. Então a gente tem aí de tempos em tempos, a gente vai ter um vídeo mais cheio de informação e mais interessante no que tange a Neo Energia, tá? Esse vídeo aqui do terceiro trimestre de 2019, especialmente devido ao resultado super positivo, é basicamente um due diligence, tá? Então é basicamente ali uma revisão das contas para ver se a gente está perdendo alguma coisa, se a tese de fato continua ali se confirmando, e continua, tá? A gente vê uma mudança marginal na origem de onde vem, né, o EBITDA frente ao segundo trimestre de 2019, período passado, e aí eu estou falando de 9 meses de 2019, tá? A gente vê uma mudança de renováveis sendo responsável por 83,8% do EBITDA versus 84,5% nos 6 meses do ano, então 9 meses do ano versus 6 meses do ano, a gente vê ali uma redução da responsabilidade das redes, né? A renováveis passa para 11,8% frente 12,2%, novamente o comparativo 9 meses do ano de 2019 versus 6 meses do ano de 2019, e a liberalizada, que é a comercialização, né, de energia e termoelétrica, passa ali para 4,5% do EBITDA frente 3,3%. Então a gente vê ali uma rearrumação, um rearranjo ali básico e não muito forte da diversificação da origem, da fonte, né, do EBITDA na empresa. Os números operacionais, e aí eu acho que é mais interessante prestar atenção na evolução de 9 meses de 2019 do que nesse trimestre versus o mesmo trimestre do ano passado, especificamente. Por quê? Porque o ciclo de investimento é longo, então a gente vai claramente ver o reflexo de forma mais representativa quando a gente trata de períodos maiores. Então eu acho mais interessante aqui para quem está analisando a empresa pela primeira vez, prestar mais atenção nos 9 meses de 2019. A gente vê ali que a receita operacional líquida cai 0,3% quando comparada mesmo trimestre desse ano com o mesmo trimestre do ano passado, então terceiro trimestre de 2019 versus terceiro trimestre de 2018, atingindo ali 6,9 bilhões de reais. Quando a gente olha a evolução de 9 meses de 2019 para 9 meses de 2018, esses primeiros 9 meses do ano, né, a gente vê que tem um crescimento forte ali de 9,7%, tá? O PMSO, que nada mais é do que a despesa operacional, cresce 1,9%, trimestre versus trimestre, esse trimestre, terceiro trimestre desse ano versus terceiro trimestre de 2018, o que indica aí uma piora operacional, né? Uma piora operacional de curto prazo, porque a gente está falando de um crescimento maior na despesa operacional do que foi o crescimento do faturamento. Porém, quando a gente olha 9 meses versus 9 meses, a gente vê que o crescimento foi de 1,5%, o que demonstra aí a capacidade da empresa de manter essa melhoria contínua com um crescimento do PMSO menor do que o crescimento da receita operacional líquida. Então, super positivo. De qualquer forma, isso acaba refletindo, essa evolução contínua da empresa acaba refletindo positivamente no EBITDA. O EBITDA tem um crescimento de 15% trimestre versus trimestre, tá? Uma melhoria de margem aí já dá para ser vista, porque se a gente tem uma redução de 0,3% na receita operacional líquida e um crescimento de 15% no EBITDA, a gente vê que ele já vai representar mais, um percentual maior da receita operacional líquida, então margem melhora, tá? E com essa melhoria de margem, a gente vê também refletida nos 9 meses de 2019, onde a gente tem um crescimento de 20,4% frente aos 9 meses de 2018, super positivo, a empresa com uma melhoria operacional contínua, atingindo aí nesse trimestre uma margem de 21,79% versus a margem de 18,89% no terceiro trimestre de 2018, então super positivo. E quando a gente fala 9 meses versus 9 meses, a gente vê ali a margem atingindo 20,61%,
versus 18,79% nos 9 meses, nesses 9 meses do ano de 2018, tá? Então, assim, super importante, super interessante. O EBITDA bate ali em 1,5 bilhões de reais nesse trimestre, então é um EBITDA considerável, tá parrudo. Quando a gente passa para o lucro líquido, a gente vê que a evolução é melhor ainda, então a empresa está mais lucrativa ainda do que estava. Trimestre versus trimestre, a gente vê ali 19,7% de crescimento contra o mesmo trimestre do ano passado, atingindo 600 milhões de reais em lucro líquido aproximadamente, né? E quando 9 meses versus 9 meses, a gente vê ali um crescimento ainda mais agressivo de 36,2%. Como eu disse, a empresa vem melhorando continuamente, não é aí um case que a gente fique muito confuso sobre onde é que está indo, está batendo casado com a tese de investimento. A margem líquida bate ali em 8,66% nesse trimestre, versus 7,22% no terceiro trimestre de 2018, e 9 meses versus 9 meses ela passa de 6,36% no ano passado para 7,89% nesse ano, uma melhoria de rentabilidade considerável. Claramente, quando a gente olha os números, a gente vê uma melhoria contínua da empresa, o que vem justamente para confirmar a tese de investimento da qual a gente falou no começo do vídeo, tá? Passando para o CAPEX, que é justamente parte da tese, né, o crescimento das operações, a ampliação das operações, a gente vê que ele é mais forte em redes, tá? Ele está mais ou menos casado ali com a distribuição do EBITDA, então a gente vê que o CAPEX é 93,4% para redes, 3,4% renováveis e 3,2% liberalizados. A gente pode ver que os números são consideráveis aí do lado, né? Aparece ali exatamente o gasto com cada uma o motivo pelo qual está sendo investido aquele dinheiro em capital expenditure, investimento, tá? Mas o mais importante que eu vejo é o quê? É justamente reconhecer a capacidade da Iberdrola, que é a controladora da Neoenergia, de implementar isso, né? A qualidade técnica que eles têm, tá? E isso daí vem comprovado quando a gente escuta a teleconferência, né? E vê cada projeto ali, o acompanhamento passo a passo, que é algo que eu não costumo fazer aqui porque eu sou mais sucinto, mas quando a gente vê lá o acompanhamento passo a passo durante a teleconferência, a gente vê que eles têm ali todos os projetos ou dentro do prazo ou antecipados, tá? Tem alguns ali antecipados e todos dentro do orçamento, tá? Do que foi orçado, do budget. Então isso daí mostra cada vez mais justamente a capacidade da Iberdrola de implementar as operações que ela quer, especialmente as novas, de forma positiva pro negócio como um todo, tá? Uma vez que a gente está falando de grandes investimentos de expansão, é importante dar uma olhada na alavancagem. A alavancagem vem reduzindo gradativamente, o que é importante e é positivíssimo, especialmente no momento de crescimento, ver a alavancagem reduzindo. Basicamente, nesse caso, quer dizer que eles estão conseguindo aumentar o EBITDA consideravelmente mais rápido do que eles estão aumentando o endividamento, então é super positivo, né? Quando a gente fala alavancagem, sempre lembrando, dívida líquida sobre EBITDA, ele acerta ali em 3,33 vezes versus 3,41 vezes no segundo trimestre de 2019, ou seja, no período passado. A redução é marginal, mas o que é importante a gente olhar é justamente ali no gráfico a curva dessa redução de alavancagem que vem continuamente reduzindo a alavancagem trimestre a trimestre. A dívida, além disso, está super bem alongada, é uma dívida que não causa problema e a gente vê continuamente um liability management, uma gestão dessa dívida sendo feita, justamente buscando alongar e reduzir custo de dívida, tá? Ela hoje em dia tem 3,7 bi de caixa ali, mas tem várias linhas de crédito já aprovadas, tá? Para desenvolvimento de projetos, o que isso dá para ela ali uma capacidade de gerenciamento de curto prazo, tá? São linhas de crédito que ela ainda não desembolsou, não pegou o dinheiro, de aproximadamente 7 bilhões de reais, o que retira completamente o risco de insolvência no curto e no médio prazo, o que é super positivo, deixa a gente tranquilo com a capacidade da empresa de crescer sem ter nenhum tipo de aperto ali por redução de solvência ou algo do gênero, tá? Como redes é responsável por 83,8% do EBITDA, acho que ela ali vale a pena a gente dar uma olhadinha mais a fundo, especialmente tendo em vista que é o setor regulado, né? Então a gente dá uma atenção especial. Quando a gente vê as distribuidoras, a gente está falando de Coelba, Celp, Cosern e Electro, a gente vê ali que o índice de perdas reais está em queda, vem em queda ano a ano, tá? Durante o ano, na verdade, ele vem em queda, vem reduzindo. Tá? A Electro é que se mantém estável. A Coelba e a Celp não estão enquadradas ainda ali no regulatório, mas elas estão indo na direção correta e a Coelba deve se enquadrar ali no curto prazo, como indicado na teleconferência, e a Celp até 2021. Tá? Então, assim, tem um plano para ser feito, eles estão indo nessa direção. Não é o melhor dos mundos o fato dela não estar enquadrada, mas a gente está indo nessa direção. Quando a gente fala em indicadores de qualidades, no DEC a gente tem todas as empresas de distribuição enquadradas, todas as 4. E quando a gente olha o FEC, como vocês podem ver aí, também todas as 4 enquadradas ali, algumas mais próximas, outras mais longe, mas de qualquer forma todas enquadradas, o que é super positivo. Tá?
No que tange a transmissão, não mais distribuição, a gente vê ali que elas estão com níveis elevados de disponibilidade, o que mostra ali justamente a impossibilidade nesse momento de ter um desconto no RAP, o que é super positivo para a empresa. Para quem não tem noção do que é RAP nem nada, tá no primeiro vídeo lá do IPO da Neoenergia, onde eu entro mais a fundo. Novamente, vale a pena dar uma olhada, tá aqui na descrição o vídeo do IPO, justamente para entender melhor a operação. Finalizando então por aqui, o que eu tenho a dizer é assim, a gente vê uma contínua melhoria da eficiência operacional da empresa, o que é super positivo, é justamente grande parte da onde a tese se embasa ali, né? A gente vê o crescimento contínuo das operações, como é um ciclo longo de investimento, isso deve refletir à medida que o tempo vai passando, com um pouco mais de espaço, né? O momento que a gente vive no Brasil acho que é super positivo para a empresa de infraestrutura elétrica, então isso daí é mais um ponto ali que vem para fortalecer a tese. E a empresa comenta durante a teleconferência a possibilidade de novos investimentos, o que vem justamente para fortalecer esse direcionamento da tese de investimento deles. Eu acho que é uma ótima opção para médio e longo prazo, estou comprado no papel, minha posição está aqui do lado, não tenho qualquer interesse em me desfazer dessa posição tão cedo, e é o que eu costumo comentar cada vez que eu escolho ficar comprado ali, é como se eu estivesse comprando o papel de novo, eu podendo realizar, né? Então, acho que é uma operação super interessante, acho que vem aí para agregar aquela parte de infraestrutura elétrica do portfólio que eu sempre comento nas lives, né? Tá com dúvida? Eu tô sempre no @investir com sim, não tenho nenhum problema de responder, é só ir lá, falar comigo, a gente conversa, tiro dúvida, especialmente no intraday, assim, e lá é onde eu falo minhas operações, quando eu tô fazendo, quando eu tô operando no mercado, é lá onde eu coloco ao vivo, né? Além disso, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Por hoje a gente fica por aqui, até a próxima análise. Um grande abraço a todo mundo.